Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. E o Flamengo, mais uma vez, faz valer o mando de campo e vence o Cruzeiro por 2-1 num jogo muito igual. O Flamengo não foi infinitamente superior. Na verdade, fez até o gol da vitória quando o Cruzeiro era bem melhor. Mas o Cruzeiro, enfim, hoje era a prova de fogo para o Cruzeiro dizer, né, a que veio. Será que vai brigar lá em cima? Tem condição de desbancar um favorito ao título? Jogou bem, fez frente, mas uma andorinha só não faz verão, né? Só de Matheus Pereira não dá. O elenco do Cruzeiro carece de opções, né? E o Flamengo, por ter mais opções, por ter mais qualidade individual, venceu por 2-1, mantém-se na liderança e pode colocar uma distância de 3 pontos ou pode manter a diferença de 1 ponto, né, para o seu perseguidor. Na verdade, a gente vai falar aqui de como o Flamengo tem feito para, mesmo com desfalques, Vina, Pulgar, De La Cruz, o lateral direito ruim de bola, Varela, o Arrascaeta, como o Flamengo, sem o Cebolinha, né, tem feito para se manter no topo. Perdeu a liderança numa rodada ali para o Botafogo e tal, mas vem se mantendo no topo, mesmo com muitos desfalques. E existe um fator importantíssimo que se chama fator Maracanã, né? E a gente vai falar sobre isso. E as outras equipes, Botafogo, Bahia e Palmeiras, vêm tropeçando, né? E aí vamos conversar sobre como é que o Flamengo vem fazendo para suplantar essas dificuldades e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre isso, né, Dois Toques é um canal novo, tem 3 meses de vida e a gente está na rota aí dos 25 mil. A gente conta com você. Tá assistindo esse vídeo, não é inscrito? Dá moral, se inscreve no canal, deixa o like, manda aí no teu grupo de flamenguistas, tal, para ver se os flamenguistas concordam com a nossa análise, os tricolores, aliás, que situação do tricolor, meu Deus do céu. Mas vamos ter que falar, né? No confronto de tricolores desesperados, venceu o menos pior. Vamos lá. A 13ª rodada ainda não acabou. Tem o Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians, outro desesperado, né? O Palmeiras no momento 4º colocado, o Corinthians é o vice-lanterna. Mas se vencer, sai da zona de rebaixamento e coloca quem? O Vasco. Coloca o Vasco. É isso aí, o Vasco está ali em 16º, ganhou 1 pontinho, porque se não ganha esse pontinho em cima do Botafogo, estaria na zona de rebaixamento, visto que o Atlético Goianiense foi buscar 1 ponto lá na Arena MRV contra o Galo, hein? Foi buscar com um gol de Choquito, é isso aí. O Grêmio, mesmo vencendo, tá na zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos, assim como o Criciúma, que está em 13º. Criciúma arrancou um empate hoje contra o Internacional. Então o Grêmio está em 18º com 10 pontos, mas tem 2 jogos a menos, então o Grêmio ainda tem esse alento aí, né? Mas vamos lá, rodada por rodada, o vencedor da rodada foi o líder do campeonato, né? O São Paulo e o Atlético Paranaense também angariaram pontos importantes para subirem, né, e chegarem ao G6. O Atlético Paranaense venceu o Vitória no finalzinho por 1-0, está na 5ª colocação. O São Paulo venceu o Bahia, que era o vice-líder, não é mais, porque o Botafogo empatou com o Vasco ontem, passou o Bahia, e o Bahia passou no saldo de gols, né? Porque o Bahia tem os mesmos 24 pontos do Botafogo, tem o mesmo número de vitórias do Botafogo, 7 vitórias, mas o saldo de gols do Botafogo é 8, o do Bahia é 5, ainda mais tomando aí 3-1 do São Paulo, era 7, foi para 5. Né? Então o Palmeiras tem a chance de assumir a vice-liderança se vencer o Corinthians. Palmeiras vai a 26, fica aí a 1 pontinho do Flamengo. Agora, como é que o Flamengo tem feito para conseguir vencer jogos, mesmo na ausência de seus principais jogadores, né? Aí eu vou pegar aqui todos os jogos que o Flamengo atuou sem os seus principais jogadores. Quem são eles? De Arrascaeta e De La Cruz. Que Vina, ou Vinha, né? Para mim o Ayrton Lucas joga mais bola. Só que o Vinha é titular na maioria dos jogos. O Varela, nem acho bom de bola. Para mim seria a 3ª opção na lateral da seleção uruguaia. Acho fraco o Varela. Mas em alguns jogos é titular, né?
Tem o Varela, tem o Vinha, e De La Cruz e Arrascaeta. Esses sim, além do Eric Pulgar, esses sim fazem a diferença. Agora, com o De Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, o Flamengo vinha tendo um rendimento pior do que vem tendo sem esses jogadores, por incrível que pareça. Porque olha só, o Flamengo, no primeiro jogo sem eles, venceu o Grêmio por 2-1, jogando onde? No Maracanã. Depois o Flamengo jogou com o Atlético Paranaense com aquele golzinho aos 50 e sei lá quantos, que gerou uma briga danada, uma revolta danada com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Tava 1-0 Atlético Paranaense, o Flamengo empatou no finalzinho do jogo. 1-1. Não venceu. Depois jogou no Maracanã de novo contra o Bahia, venceu por 2-1, tá? E aí, a próxima partida do Flamengo é fora de casa, mas fora de casa entre aspas, porque jogou contra o Lanterna Fluminense no Maracanã, com maioria de torcida, já que o Fluminense, sendo mandante, não ia falar, vai botar só 10%. Não é nem maluco, né? Acaba sendo expulso do consórcio, vai ficar sem estádio para jogar. E aí o Flamengo venceu com aquele pênalti polêmico, por 1-0 jogando no Maracanã. E aí, o Flamengo, fora do Maracanã, perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi, 2-1. E mais uma vez no Maracanã, o Flamengo venceu hoje o Cruzeiro por 2-1. Então o que tem acontecido? O que tem feito o Flamengo se manter na liderança? O Maracanã. Basicamente o Maracanã. Porque no jogo contra o Vasco, o Flamengo teve o privilégio de jogar no Maracanã, pela decisão imbecil da torcida não, da diretoria do Vasco. Eu nunca vi maior imbecilidade. Não porque vamos dividir estádio. Dividir estádio nada. Tomou 6-1 para parar de ser idiota, né? Inocente. Tem São Januário, caldeirãozinho, campo ruim. É lá que tem que jogar, pô. Porque o pessoal fala que é o Chiqueirão. Não interessa. É no Chiqueirão que vai angariar pontos? É no Chiqueirão que vai ficar mais difícil pro Flamengo? Pode chamar do que for. O pessoal chama também, Newton Santos é ruim de jogar porque é altitude. Fernando Diniz, né? Porque a grama sintética é igual a altitude, você fica sem ar e tal. Não interessa, o Botafogo tem que chegar lá e ganhar. Assim como o Atlético Paranaense chega dentro de casa, a maioria dos jogos ganha. Esse ano é que tá perdendo muito ponto, né? Mas o Flamengo tem feito do Maracanã o seu antro de vitórias. O seu antro de vitórias. Dificilmente o Flamengo tropeça no Maracanã. E aí teve a vantagem de jogar 2 clássicos como visitante, contra Fluminense e Vasco, no Maracanã. Venceu os 2. Né? O Fluminense não tem onde mandar, tem que mandar no Maracanã mesmo, né? E não vai botar 10% de torcida do Flamengo. Isso seria completamente indiferente pelo futebol que o Fluminense vem jogando. Qualquer adversário vai e vence o Fluminense. Né? O Vitória venceu, o Grêmio venceu, o Fluminense está perdendo para os rivais diretos. Isso é complicadíssima a situação do Fluminense. E o Flamengo tem feito do Maracanã o seu antro de pontos. O Botafogo, por exemplo, que jogou com o Vasco, se o jogo fosse no Maracanã, acho até que não seria diferente, tá? Porque o Botafogo não vem jogando um bom futebol nas últimas partidas, tá? Mas jogou em São Januário com 5% de torcida, tem uma diferença. Empatou com o Vasco em 1-1. Se o Botafogo vence, o Botafogo ficaria a 1 ponto do Flamengo. Não seria líder, mas ficaria a 1 ponto do Flamengo, né? O Botafogo no Newton Santos, por exemplo, não está fazendo o que o Flamengo fez e faz no Maracanã. O Botafogo teve um tropeço para o Bahia. O Botafogo tropeçou no Atlético Paranaense, foi buscar o empate na última bola. Tudo bem, venceu o Bragantino, venceu o Juventude, venceu o Clássico contra o Fluminense, né? Tem vencido jogos, mas a derrota que o Botafogo teve para o Bahia, né, ela é providencial, apesar de o Bahia não estar na frente do Botafogo. E o empate com o Atlético Paranaense, esse resultado também foi muito ruim para o Botafogo. Tá? Porque o Atlético Paranaense é uma equipe que fora de casa não costuma buscar resultado. E jogou muito bem contra o Botafogo. Então o Flamengo, mesmo com os desfalques, tem feito do Maracanã a sua sala de visita. Né? E aí na próxima rodada, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Esse time do Flamengo fora de casa não tem conseguido buscar resultados. Então a tendência é que o Flamengo não consiga vencer. É uma tendência. Né? Joga contra o Galo 21 horas e 30 minutos
E o Botafogo vai para a Arena Pantanal jogar contra o Cuiabá. Ano passado o Botafogo foi lá e venceu por 1-0 com o gol do Tiquinho Soares. Mas o Cuiabá é uma pedra no sapato do Botafogo. É uma pedra, historicamente, é uma pedra no sapato do Botafogo. Tá? Mas o jogo, na Arena Cuiabá, o Cuiabá tem os seus valores, tem os seus jogadores chatos, né? O torcedor do Botafogo já vai começar, meu Deus, será que o Isidro Pita vai jogar? Porque o cara todo jogo faz gol do Botafogo, né? Vamos ver como é que vai ser. A última vez o Botafogo venceu, nem jogou tão bem, mas venceu o Cuiabá com o gol do Tiquinho Soares, né? E aí o Flamengo vai ter esse confronto contra o Galo, confronto difícil, né? O Bahia pega o Juventude em casa e o Palmeiras vai visitar o Grêmio no Estádio Centenário. Estádio Centenário até que deu sorte pro Grêmio hoje, né? No confronto dos tricolores desesperados, deu Grêmio 1-0 em cima do Fluminense. E a situação do Fluminense, ela vai ficando muito complicada, né? Porque o Fluminense está com 6 pontos. 6 pontos. O Corinthians, que é o penúltimo, tem 9 pontos, mas tem um jogo a menos. Então, se o Corinthians vencer, o Corinthians chega a 12. O Corinthians joga com o Palmeiras amanhã. Se o Corinthians vencer, o Corinthians chega a 12. E aí o primeiro time à frente do Fluminense, que seria o Grêmio, tem 10. 4 pontos a mais, com 2 jogos a menos. Olha como é complicada a situação do Fluminense. Atlético Goianiense e Vasco já tem 11. Então quase o dobro de pontos do Fluminense. Quase o dobro. O Fluminense vai se afundando na lanterna do Campeonato Brasileiro e esses confrontos contra a Vitória e contra a Grêmio, eles eram importantíssimos para o Fluminense pelo menos disputar, não deixar o adversário pontuar, mesmo que fosse empate. Pô, tava empatando com o Vitória, beleza. A pior das hipóteses, eu seguro o cara aqui também na lama, né? Com o Grêmio. Pô, vou tentar segurar. Próximo jogo do Fluminense é contra o Internacional, que nem vem jogando essa bola toda, né? Mas é uma equipe que tem vendido bem caro aí as derrotas, né? Perdeu até para o Atlético Mineiro em casa no último segundo de jogo, né? Mas também venceu algumas partidas fora de casa. O Internacional vem conseguindo aí sambar no Campeonato Brasileiro e está lá na primeira parte da tabela, né? E está dançando conforme a música, mas está nesse momento à frente do Atlético Mineiro com um jogo a menos. O Internacional tem 11 jogos, o Atlético Mineiro tem 12. Atlético Mineiro, vou dizer para vocês, uma das grandes decepções do Campeonato Brasileiro. Tá? O Atlético Mineiro, quando você pensa que vai embalar, pô, ganhou do Inter fora. Ganhou do Inter no último minuto. Agora vai. Ganhou lá no Heriberto Rios do Inter. Aí vai lá e empata em casa com o Atlético Goianiense. Pô, o Atlético Mineiro conseguiu um grande resultado na 9ª rodada. Tá? Oh, na verdade, conseguiu não, né? Tomou 4 do Palmeiras. O Atlético Mineiro que tinha tomado 4 do Vitória, agora tomou 4 do Palmeiras. Aí vai pegar um time de menor expressão. Pô, jogo contra o Fortaleza, né? Não tem como. Aí empata em casa. Empata em casa com o Fortaleza. Então, assim, o Atlético Mineiro ele não está conseguindo pegar o embalo. É uma das decepções desse campeonato. A eliminação do Chile vai ser até bom para o Atlético Mineiro ter aí jogadores para colocar, né? Porque a situação do Galo não está fácil, não. Beleza? Esse é o resumo do Brasileirão, galera, que tem o Flamengo como o líder do campeonato, o time Maracanã. Quanto mais joga no Maracanã, mais vence. Longe do Maracanã, pesadelo para a torcida. Poderia ter sido 2 derrotas, conseguiu evitar a derrota no último segundo contra o Furacão. Pelo menos a tendência é que tenha dificuldades para vencer o Atlético Mineiro, mas se pontuar, por exemplo, o Botafogo não alcança, mesmo vencendo o Cuiabá. Depende do jogo contra o Palmeiras. O flamenguista vai secar o Palmeiras para que o Palmeiras não encoste muito, né? Vai ser um jogo interessante para a gente acompanhar amanhã, tá certo? Curtiu a análise? Deixa o like, compartilha aí com a galera. Agora eu vou acompanhar Copa América. Um abraço a todos vocês, valeu!